Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas. Hoje, dia 13 de janeiro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, eu vou ler do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, a mensagem de Paulo, que está na parte de instruções dos Espíritos, desse capítulo 15, mensagem esta também intitulada Fora da Caridade Não Há Salvação. É o item 10 do capítulo 15. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos os Teus ensinamentos, as Tuas lições, os Teus exemplos, enfim, a Tua mensagem.
e que nós sejamos tocados nos nossos corações, nas nossas mentes, com essa máxima que nos foi deixada pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito de verdade, pela doutrina espírita, numa palavra, que é: o fora da caridade não há salvação, e que está ao alcance de todos nós, Senhor. Porque tu mesmo disseste, né? Quando fizerdes a um dos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. E quando não fizerdes a um destes menores pequeninos, é a mim também que deixais de fazer. Então, que nós tenhamos muito presente essa advertência que tu nos deixaste e que possamos nos esforçar sempre, cada vez mais, para praticar a caridade, porque somente ela permite que nós nos salvemos verdadeiramente. Então, desde já agradecemos por mais esta bênção, mais esta oportunidade e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Meus irmãos, Jesus resumiu toda a lei de Deus e os profetas com os seguintes mandamentos, as seguintes exortações: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Só que quando Jesus falou isso, muitas pessoas da época de Jesus já conheciam esses ensinamentos, porque na época de Moisés, os 10 mandamentos foram recebidos. O primeiro de todos os mandamentos, né? O primeiro mandamento dos 10 mandamentos é o amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? E também havia, não na sequência dos 10 mandamentos, mas nas leis mosaicas em geral e de uma forma resumida, digamos assim, né? Se nós pegarmos os 10 mandamentos e resumirmos, que foi isso que Jesus fez quando ele falou, né, os 2 mandamentos maiores e que resumem toda a lei e os profetas, são: amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Por que ele fez isso? Porque essa máxima, né, composta por 2 orações, ela abrange tudo. Só que os contemporâneos de Jesus já conheciam. Então, aí a gente pode se perguntar muitas vezes: Jesus falou uma coisa que não tinha diferença nenhuma, né, para os seus contemporâneos lá, os que o ouviram, né? Será que Jesus não veio trazer a mensagem pura, cristalina, diretamente do nosso Pai Celestial, do nosso Criador? Será que ele falou mais do mesmo? Não. Por quê? Porque num outro momento ele explicou. Porque os judeus, os hebreus, né, o povo escolhido, como está na Bíblia, né, para receber o Messias, e que foi no meio deles, né, entre os quais Jesus de fato veio, eles já tinham esse ensinamento, esses ensinamentos, essas exortações, só que eles achavam que o próximo, por isso inclusive tem uma passagem que um doutor da lei perguntou: mas quem é o meu próximo? Perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Aí o doutor da lei respondeu exatamente isso: amarás a Deus, amarás o teu próximo. Aí Jesus falou: faze isso e viverás. Mas aí o homem perguntou: mas quem é meu próximo? Porque para eles, o próximo era quem estava nas mesmas condições, com o mesmo tipo de sentimento, praticando a mesma religião. Esses eram os próximos. Quem era diferente, quem não estava na mesma circunstância, né, com os mesmos ritos, com as mesmas
tradições, não era considerado próximo. E aí, com autorização da lei, inclusive, podia, né, ter uma atitude, digamos assim, hostil, né, preconceituosa, porque não era o meu próximo. Então, eu não tenho obrigação, né, de... Moisés deixou claro lá na lei dele que deveria ser tratado bem, né, um homem, um cidadão, que não fosse um judeu, um hebreu. Não é, né, você estar autorizado a agredir, matar, né? Não. Mas não tinha aquela obrigação de amar o próximo, que na verdade, né, no caso seria considerado um não próximo, um diferente, né? Então eles tinham já isso. E aí Jesus então conta, né, nessa ocasião a parábola do bom samaritano, que, por sinal, o povo samaritano era exatamente um desses povos discriminados, né, pelos judeus, como esses não são nossos próximos, porque eles não seguiam a Torá. Os samaritanos, eles não seguiam o Pentateuco, né, do Moisés, né, que foi reunido lá por Moisés e que constituiu o livro sagrado dos judeus, que é a Torá. Os samaritanos não aceitavam, digamos assim, que esse era o livro sagrado. Eles tinham as leis, né, também mosaicas e tal, mas não da forma como os judeus tinham, né, reunidas como a Torá, né, o Pentateuco sagrado. Então, eles eram discriminados. Usava-se, né, uma referência muito conhecida de nós, outros cristãos, né, que estudamos as passagens bíblicas, né, as passagens do Novo Testamento. Os judeus se referiam a ele, que é a expressão cães ou cachorros de estrada. Quer dizer, é como se nós fôssemos humanos e os diferentes de nós outros não são nem humanos, são animais, né? Falando num linguajar mais simplificado. Eles consideravam os outros como animais, né? Cães de estrada, né? Igual quando a gente se refere a alguém de forma ofensiva, agressiva, pejorativa, a gente chama às vezes a pessoa, né, de um animal, dá uma espécie de animal para uma pessoa quando a gente está com raiva, né? Quando a gente está irado com a pessoa, ou quando a gente tem muito preconceito, não é verdade? Então, era exatamente isso o que eles já vivenciavam. Porque nós, seres humanos do planeta Terra, planeta de provas e expiações e tal, nós estamos mais ou menos no mesmo nível desde a época em que Jesus estava aqui entre nós. Nós avançamos pouco em termos morais, em termos sentimentais, em termos espirituais. Avançamos muito na parte de inteligência, né? Tecnologia, conhecimento, ciência e tal. Mas estamos distantes ainda, infelizmente, do avanço espiritual, do avanço moral, do progresso que nós temos que alcançar em termos morais e espirituais para, de fato, estarmos caminhando para o próximo estágio espiritual e saindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Por isso eu falei, inclusive, nas minhas últimas pregações, sobre o medo que eu tenho, né, de não conseguir acompanhar essa progressão, essa evolução moral, principalmente, né, espiritual, e ficar para trás, né, ser degradado aí para outros mundos, quem sabe, né, de provas e expiações, ou pior do que isso, mundos primitivos, para alavancar o progresso. Agora, um espírito que já está num mundo de provas e expiações, quase passando para um mundo de regeneração, ser degradado para um mundo primitivo, né, para poder alavancar o progresso. Ah, Rafael, então existe involução? Né? Existe andar para trás? Né? Não, porque a gente não perde o que a gente conquistou, mas deve ser muito, digamos assim, triste, sofrido, né? Um espírito que já está quase indo para o mundo de regeneração, talvez por preguiça, por comodismo, né? Por não ter querido se esforçar o suficiente para se melhorar, né?
espiritualmente, moralmente, não poder acompanhar e permanecer nesse planeta que está avançando e ter que ir para um outro, que foi exatamente o que aconteceu com os exilados de Capela. Quem quiser, inclusive tem um livro do Edgar Armond com esse título, meus irmãos, Os Exilados de Capela. Ele aborda com uma certa profundidade o assunto, né? E aconteceu com os que estavam em Capela, não conseguiram progredir moralmente e tiveram que ser exilados. Vieram para cá, para a Terra. Né? Foram os egípcios, os incas, os astecas, os maias, essas civilizações do passado que tiveram um grande, digamos assim, uma contribuição, né, muito grande, muito significativa, que inclusive até hoje muitos de nós não conseguimos decifrar, compreender como que na época eles conseguiram fazer coisas que para nós hoje, né, as pirâmides, por exemplo, né, do Egito, né, e não é somente no Egito que há pirâmides, né, quem visitar Machu Picchu, no Peru, né, vai ver lá pirâmides da civilização asteca, maia, né, inca. Então, foram vários espíritos que vieram de Capela e se espalharam pelo globo terrestre, mas com as mesmas características, a mesma inteligência muito avançada. Então, eles conseguiram fazer coisas semelhantes em pontos diferentes do planeta, né, lá no Egito, aqui na América do Sul, no México, né, e em outras partes que, inclusive, né, hoje já não existem mais, como, por exemplo, Atlântida, né, a Lemúria. Né, quem quiser ler aí no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, também tem falas, né, de Emmanuel sobre isso. Então, e eles todos tinham uma espécie de tristeza, né, de nostalgia, né, uma coisa que era meio inexplicável, né? Eles cultuavam muito a morte, eles desejavam a morte. Por quê? Porque, na verdade, era uma saudade, né, da Terra maravilhosa, né, do planeta maravilhoso, de onde eles vieram, e que para eles ficar num planeta como o nosso, na época em que eles vieram também, que estava ainda a Terra no início lá das civilizações, né, era muito penoso, digamos assim. Então, imaginemos nós, que já conhecemos essa história, termos que passar exatamente por isso. Então, vamos nos apressar, meus irmãos, né? Vamos nos esforçar. E é por isso que eu trouxe o tema hoje de fora da caridade não há salvação. Porque Pedro já havia dito, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, Rafael, mas como é que eu vou, né? A gente fica vendo esses espíritos mais adiantados, os espíritos puros, os santos da Igreja Católica, os grandes baluartes do protestantismo, né? Os gigantes do espiritismo. E a gente fica vendo esses espíritos todos e a gente acha assim, mas eles estão muito avançados, eles estão muito à frente. Quando que eu vou conseguir chegar lá? Meus irmãos, eles conseguiram porque eles se esforçaram. Eles não foram sempre puros, espíritos superiores. Não. Eles fizeram a parte deles. Eles passaram, né, em encarnações anteriores por algumas dificuldades também. Se esforçaram, não se acomodaram, praticaram a caridade, colaboraram com a obra da criação, com a obra do Cristo, viraram trabalhadores da seara do Cristo e estão aí, né, muito à frente de nós outros. Agora, se nós quisermos, né, inclusive, no livro de Jesus para os que sofrem, o professor Clóvis tem um capítulo lá que fala sobre a tríade de Pasteur. Vontade é o primeiro elemento. Vontade. Agora, a vontade não pode ser aquela vontade, eu quero, né? Mas
Não, é a vontade verdadeira, é a boa vontade. Eu quero crer, inclusive, que os anjos, as milícias celestiais, quando anunciaram o nascimento de Jesus e falaram, né, lá para os pastores que estavam a ouvir esses anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, era exatamente isso que esses anjos estavam a dizer. É a boa vontade, que é a vontade boa, verdadeira, não é aquela vontadezinha, né? É uma vontadezinha. Vontade que dá e passa. Não, é a vontade que fez com que os pastores se levantassem imediatamente e dissessem: vamos lá ver isto que aconteceu. É essa vontade. Então, a gente quer melhorar, quer, né, crescer, quer evoluir espiritualmente, a gente tem que ter vontade. Vontade de começar, de trabalhar, é o que Paulo falou exatamente aqui no trecho que nós lemos. Vou pedir licença para repetir. Olha aqui, ó. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, olha aí, para fazer-se o bem, mister, quer dizer, necessário, sempre se torna a ação da vontade. Então a gente, se ficar no deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso não é ser virtuoso, não é ser caridoso. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Aí olha o que Paulo fala aqui. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia. Eu não faço mal a ninguém, porque eu não faço nada. E aí, na verdade, eu posso não estar fazendo mal a ninguém outrem, mas a mim eu estou fazendo mal. É verdade ou não é? Se eu não estou fazendo bem, se eu não estou promovendo o meu crescimento, a minha evolução, eu estou fazendo um mal a mim mesmo. Eu posso não estar fazendo a outrem, a terceiros, aos outros, mas a mim eu estou fazendo. Porque nós somos criação divina, criação de Deus. Nossa destinação é a felicidade, é a perfeição. Então, se eu fico nessa, eu estou muito satisfeito com a minha vidinha. E tem gente que até posta, né? Nossa, que vidinha mais ou menos. E está muito feliz com a sua vidinha mais ou menos. Meus irmãos, ambição é uma coisa boa quando é direcionada para o bem. Agora, a gente tem mania de desvirtuar tudo, né? Então a gente direciona a ambição para quê, na maioria das vezes? Para o dinheiro, né? Para a posse, para a riqueza. Não. A gente tem que ter a ambição de crescer espiritualmente, né? Então, repetindo, uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, vejamos como Paulo, né, foi objetivo, né, criterioso, falou ali exatamente as duas coisas que mais acontecem, né? Ó, eu não tenho preocupação com nada, eu estou muito bem, estou muito satisfeito com a minha vida, acho que eu não preciso fazer nada, né? Não faço mal a ninguém e fico nisso, né? Então a gente está, meus irmãos, gastando a encarnação. Gastando a encarnação. Quando que a gente vai ter condição de voltar e ter uma oportunidade, né, como essa? Porque cada encarnação é uma bênção. Diz Haroldo Dutra, a fila para reencarnar está gigante. E a gente está gastando a encarnação, está desperdiçando a encarnação. Aí depois a gente vai ficar na fila lá do outro lado, no plano espiritual. Ah, meu amigo, ó, você desperdiçou a última. Agora você vai ter que aguardar um pouco aí. E aí a gente vê, às vezes, a família da gente avançando, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, né?
ela teve a humildade de nos relatar, né, que foi Dona Ivone Pereira, antes da última encarnação dela, que é a encarnação em que ela foi Dona Ivone Pereira, uma gigante do espiritismo, trabalhadora, né, da mediunidade, ajudando espíritos que tinham se suicidado e já estavam no plano espiritual, ou pessoas que estavam aqui encarnadas, né, espíritos encarnados, e que estavam com ideias suicidas, trabalhou demais em reunião mediúnica de desobsessão, né, conversava com espíritos, mesmo fora das reuniões mediúnicas. A mediunidade delas, meus irmãos, quem quiser ler as obras de Dona Ivone Pereira, né, não só aquela trilogia famosa, né, O Cavaleiro de Lumière, O Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado, mas os outros livros de Dona Ivone, né, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Recordações da Mediunidade e outros tantos. Ela teve a humildade, né, nessa trilogia, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, ela conta a história dela mesma. E que foi exatamente isso. A família dela avançou espiritualmente e ela ficou para trás. Por quê? Porque ela se deixou levar por um sentimento de vingança, né? Digamos, influenciada também por uma que havia desencarnado e que também tinha, né, sofrido ali uma perda, né, dos seus familiares e tudo mais, e ela juntou, né, o seu sentimento de ódio, de raiva, né, e também de desejo de vingança com esse espírito, né, que era a Otília, né, a Otília, e, enfim, se enveredou por um caminho que durou aí umas 3 ou 4 encarnações. E a família dela avançando, progredindo, mesmo tendo passado por aquilo tudo, né? Então, quer dizer, a gente quer perder o convívio com os que nós amamos, né? Quem aí, né, não teve ou não tem, né, uma mãe maravilhosa, não teve ou não tem uma avó, um avô, e está vendo que eles estão avançando, né? Tiveram uma vida exemplar, ou têm uma vida exemplar, fazem o bem, a caridade e tal, e a gente sabe que quando desencarnar vai subir, vai para as paragens mais altas, e a gente vai ficar aqui no umbral, aqui, né? No inferninho, né, da nossa consciência pesada e tal, e não podendo estar com essas pessoas, né, tendo que marcar uma vez a cada 6 meses uma visita para poder ver a mãe, ver o pai, ver a avó, ver o avô. É isso que a gente quer, meus irmãos? Então, se não, a gente tem que se apressar, né? A gente tem que se esforçar, a gente tem que ter boa vontade. Então, continuando aqui a nossa reflexão de hoje, do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, livro que eu tenho usado muito aqui nas nossas pregações, nas nossas reflexões, tem um capítulo aqui intitulado O Pão e o Vinho, naquela metáfora que Jesus usou, né, quando ele fala ali na última ceia com os discípulos, né, e exorta os discípulos a comungarem, que eu até já falei também numa das últimas pregações minhas, que eu acho muito interessante o simbolismo, ainda hoje, presente e praticado pelo católico, né, pela Igreja Católica, pelas tradições católicas, que é a comunhão com a hóstia. Quando o fiel católico, repetindo, né, o que eu já falei numa outra pregação, quando o fiel católico, ao final da missa, vai lá na frente, né, no altar, receber a hóstia do padre, né, do bispo, e o padre abençoa a hóstia e coloca, né, aquele pedacinho, aquela rodelazinha, né, de pão, na verdade, né, uma espécie de pão sem fermento, né, é um ingrediente lá assado, né, no forno com trigo e água e um pouquinho de sal, né? E o fiel recebe a hóstia e, digamos, né, come, né, engole
a hóstia, aquilo ali é a representação do corpo. Por isso que a passagem lá que Jesus falou com os discípulos na última ceia, ele deu aos discípulos e exortou. Ó, este é o meu corpo. E aí dava um pedaço de pão aos discípulos. E este é o meu sangue. E aí deu uma taça, né, de vinho, ou molhou o pão no vinho e entregou a cada um dos 12 discípulos. E disse, né, se vós não comerdes, ó, é exatamente o que Vinícius usa aqui como abertura do capítulo intitulado O Pão e o Vinho. E Jesus partiu o pão e, distribuindo aos seus discípulos, disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. E tomando o cálice, acrescentou, tomai e bebei. Quer dizer, ele pegou o cálice, né, a taça de vinho, e entregou também aos discípulos. Então, pão e vinho. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Não pode ser meu discípulo. Fazei isto em memória de mim. Jesus pediu. Então, eu acho interessante, né, o gesto, ainda hoje praticado pelos católicos, porque é como se cada um estivesse recebendo um pedacinho, uma célula do corpo de Jesus, né, na hóstia. E qual é a finalidade de nós outros cristãos, se não nós interiorizarmos Cristo em nós? Enquanto nós não fizermos isso, meus irmãos, nós não seremos cristãos. Jesus disse, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo. Nós temos que interiorizar Jesus Cristo em nós. E aí Vinícius tem a seguinte fala sobre isso. A comunhão do crente com Cristo não é uma comunhão platônica que paira no terreno metafísico, vago, impreciso. É uma comunhão íntima, perfeita, integral. A carne e o sangue de Jesus são a carne e o sangue do crente. Isto é, a vida do Cristo é a vida do crente. E aí a gente tem um exemplo maravilhoso de quem realmente fez isso. Paulo, que chegou ao ponto de poder dizer, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma soberba, disse porque era expressão da verdade. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Isso que é comunhão, meus irmãos. Agora, quem de nós está preparado para passar pelo que Paulo passou? Né? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, né, foi pedir a Jesus, Senhor, quando tu entrares no teu reino, né, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus pergunta, estáis preparados para tomar, né, para beber o cálice que eu beberei? Jesus perguntou. E eles eram muito novos, né, João e Tiago, muito empolgados, muito ativos, tanto que eles eram conhecidos como os irmãos Trovão, os irmãos Boanerges. Eles eram muito, sabem, aqueles jovens extrovertidos, impetuosos, né? E aí Jesus pergunta a eles, estáis preparados para beber o cálice que eu beberei? E eles, naquela impetuosidade, sim, Senhor, estamos. Aí Jesus falou, não estáis. Vós não estáis. Quer dizer, a gente é muito imaturo espiritualmente ainda. E isso a gente está falando aqui, citando o exemplo de João e Tiago, 2 apóstolos gigantes, escolhidos por Jesus, mas que tiveram ali um momento de imaturidade espiritual. Que dirá nós outros? Que dirá nós outros? Então, Vinícius está a dizer,
A carne e o sangue de Jesus são a carne e o sangue do crente. Isto é, a vida do Cristo é a vida do crente. Há entre o crente e o Cristo uma transfusão de vida, de ideal, de sentimento e de ação. Agora que chegou no ponto principal aqui da nossa reflexão de hoje. E de ação. Então a gente não pode, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou isso e tal. Mas você está agindo como? E aí ele vai mais adiante, Vinícius. A vida do Cristo há de ser a vida do crente. O sentimento do Cristo há de ser o sentimento do Cristo, do crente. O ideal do Cristo há de ser o ideal do crente. A ação do Cristo há de ser a ação do crente. E quando eu li isso, eu lembrei, tem uma canção muito bonita, né, muito terna, muito meiga, maravilhosa, que é executada, é cantada, né, em algumas casas espíritas, né, que tem uma letra, né, que diz assim, eu não vou saber cantar aqui, nem vou afastar todo mundo correndo aí da pregação, porque eu não conseguiria cantar, né, a canção. Mas fala que uma criança procurou uma pessoa num dia e a fim de fazer uma atividade escolar, alguma coisa assim, né, e perguntou o que precisava para ser feliz. E aí o adulto que estava, né, sendo questionado pela criança começa a dizer, mas isso tudo cantado, né, com acompanhamento lá da melodia, muito bonito e tal. Então, eu só vou falar aqui, né, algumas estrofes lá, alguns versos da música, né, que falam assim, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu, né, ou sorrir como Jesus sorria, né, viver como Jesus vivia, enfim. A canção fala exatamente isso que Vinícius está falando aqui. Ó, a vida do Cristo há de ser a vida do crente. O sentimento do Cristo, e na letra fala, sentir o que Jesus sentia. Né? O sentimento do Cristo há de ser o sentimento do crente. O ideal do Cristo há de ser o ideal do crente. Na letra da música fala, sonhar como Jesus sonhou. A ação do Cristo há de ser a ação do crente. Então, agir como Jesus agiu, viver como Jesus viveu. E não por acaso, nós espíritas, nós temos no livro O Livro dos Espíritos, questão 625, qual é o modelo e guia mais perfeito que Deus enviou ao homem na Terra? Jesus. Não tem ninguém acima dele, meus irmãos. E ninguém se compara a ele também. Que a gente às vezes tem mania de diminuir Jesus, comparando Jesus com outros grandes homens que já passaram pela Terra, que são sim exemplos, mas não do Messias, do nosso Salvador. São exemplos que são, na verdade, missionários do Cristo, de Jesus. Jesus mandou essas pessoas, esses espíritos, para servirem de exemplo, né? Para nos exortarem. Mandou antes dele vir Jesus e mandou depois. E continua mandando. Agora, Jesus é Jesus, meus irmãos. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. É o nosso Salvador. É o nosso Redentor. Né? É o nosso pastor. É o nosso mestre. Então, diz Vinícius, se não houver entre o mestre, entre o mestre e o discípulo esta identificação, os discípulos não terão parte com ele, pois não comeram ainda a sua carne e não beberam o seu sangue. Serão aspirantes ao cristianismo, mas não serão cristãos. Então, a maioria de nós outros ainda não é de cristãos, é de aspirantes. Decorre outro sim, dessa comunhão integral, idêntica àquela que se verifica entre a videira e as ramas, isso, né, para quem gosta aí de uma uva, né, de um vinho,
uma consequência lógica e natural. Então, decorre uma consequência lógica e natural dessa comunhão integral. Os crentes que tiverem a vida do Cristo transfundida em si próprios viverão uma vida comum. Comum. Mas que significado desse adjetivo que Vinícius quis dar? Comum em que sentido? Todos viverão a vida de cada um e cada um viverá a vida de todos. Tal é o supremo ideal do cristianismo. Esta doutrina, cumpre notar, não se ostenta apenas no plano teórico de um espiritualismo etéreo, idealístico. Ela tem antes cunho de realidade positiva e eminentemente prática, como só ia acontecer com todos os postulados cristãos. Aparentemente, parece algo de bom e de prático aconselhar a comunhão de pensamento, a solidariedade espiritual, como pretendem os credos saturados de misticismo. Mas, parafraseando o apóstolo Tiago, podemos perguntar: semelhante comunhão mitiga a fome e a sede dos famintos e dos sedentos? Então, eu sou cristão, você é cristão, o nosso vizinho é cristão. E aí, Vinícius está perguntando, citando Tiago, essa comunhão de pensamentos, né, de identificar Jesus como o Messias verdadeiro, né, o nosso Salvador, todos nós, sejamos católicos, sejamos protestantes, sejamos espíritas, sejamos ortodoxos, qualquer segmento do cristianismo, nós temos Jesus, né, como o nosso mestre, o nosso Salvador. Mas isso significa que eu, como espírita, vou ajudar e vou me empenhar em ter essa solidariedade, essa caridade em relação a todos os outros irmãos meus? Ou eu vou ser aquele sectarista que fala, ele não é espírita, então ele que viva a vida dele, lá eu vivo a minha. Ou como chegou a acontecer, meus irmãos, na Irlanda do Norte, briga de católicos com protestantes, de matar um ao outro. Cristãos, católico brigando, agredindo protestante, protestante e brigando e agredindo católico, de ter que fazer, meus irmãos, um corredor humanitário para crianças das famílias poderem passar e irem às escolas estudar. Já chegou nesse ponto. Porque senão era um de um lado e outro do outro, um grupo de católicos, um grupo de protestantes. Quem que estava passando ali para, indo em direção às escolas? As criancinhas de 4, 5, 6 anos de idade, sendo apedrejadas. E isso não é lá na época de Jesus, não. Agora, na década lá de 80, de 90, na Irlanda do Norte. Então, todos cristãos. Né? Então, é nós, espíritas, falarmos mal dos outros cristãos, né? Acharmos que eles não têm, né, o conhecimento que a gente tem. Nossa, o espírita, né? É um espírito evoluído porque tem esse conhecimento. Espírito evoluído, nada. Se a gente fosse espírito evoluído, a gente não estava aqui. Se a gente fosse espírito evoluído, a gente não precisava de todas essas explicações maravilhosas que os espíritos, aí sim, os espíritos evoluídos, os espíritos benfeitores, os espíritos superiores nos deixaram. Porque muito disso que a gente tem necessidade, a gente espírita, a fé raciocinada e tal, é porque a gente não tem a fé que vem do coração, precisa passar pela mente primeiro. Eu falei há pouco tempo aqui, a gente se gaba muitas vezes de falar, eu sou muito racional, eu não sou nada emotivo, não sou nada emocional, eu sou racional. Como se isso fosse uma grande vantagem, né?
E os nossos irmãos católicos e protestantes, que não têm a fé raciocinada, têm, às vezes, uma fé muito maior do que a nossa. Porque mesmo sem saber as explicações todas aí que nós temos, eles creem. Eles têm fé. Milagres acontecem no catolicismo e no protestantismo. Então, a gente tem que reconhecer a inferioridade da gente, né? E fazer isso que Vinícius está exortando aqui. Aparentemente parece algo de bom e de prático, aconselhar a comunhão de pensamento, a solidariedade espiritual, como pretendem os credos saturados de misticismo. Mas, parafraseando o apóstolo Tiago, podemos perguntar: semelhante comunhão mitiga a fome e a sede dos famintos e dos sedentos? Semelhante gênero de simpatia veste os nus? Assiste os enfermos em suas angústias? Conforta os desesperados? Enxuga o pranto dos aflitos? Eu não sei o que dizer, né? Para fulano, para Beltrano, porque ele não é espírito. O que eu vou dizer para ele? Agora que ele perdeu o pai, que ele perdeu a mãe. Meus irmãos, isso é falta de caridade. Não importa se a pessoa não acredita na reencarnação ou que existe a comunicação, né, dos espíritos conosco, né, dos desencarnados com encarnados. Não importa nada disso. Diga uma palavra, né, de solidariedade, né, de tentar consolar a pessoa. Isso que é a caridade em prática, né, o amor, né, na prática. Então é isso. Ser espírita está fazendo a gente ter, né, essa vontade, pelo menos, né, essa empatia, como é uma palavra que está muito na moda, né, essa empatia de tentar ajudar de alguma forma, de amenizar o sofrimento do outro, né? Então, enxuga o pranto dos aflitos, tal espécie de solidariedade utópica defende os oprimidos, esclarece os ignorantes, que mesmo que a pessoa não acredite, você pode falar, pode dar um livro para ela ler, uma mensagem que seja. 1 hora, porque mediunidade não é uma coisa só de espírita. Mediunidade é algo que existe na humanidade. Né? Quem for estudar a história da humanidade aí vai ver, né, a interação dos encarnados com os desencarnados ao longo dos séculos, dos milênios. Em todas as civilizações. Havia, há e sempre haverá, né, a comunicação dos espíritos. Alguns foram chamados de bruxos, bruxas, feiticeiros, né? E outros termos, né? Outros nomes. É tudo a mesma coisa, tudo médium. Tudo médium. Então, quem sonha, né? Quem tem desdobramento durante o sono, encontra com um familiar lá, não é coisa da cabeça, não. É encontro mesmo. Mediunidade onírica. Desdobramento. Então, a gente falar com a pessoa, mesmo que ela não tenha, né, a fé espírita, explica. Né, ela pode aceitar ou não. Tem um monte de gente, meus irmãos, que é católico, que é protestante e acredita em algumas coisas que a doutrina espírita vem explicar. Vai deixar de ser católico por conta disso? Não. Inclusive tem uma história engraçada, né, de Chico. Uma mulher foi a ele e elogiou demais o marido. Falou: Chico, ó, meu marido é maravilhoso, é uma pessoa boa, caridosa, é terno com os nossos filhos e tal. E, enfim, é tudo de bom. Ele só tem um defeito, Chico. Aí Chico: mas que defeito é esse, minha filha? Ele não é espírita. Aí Chico: minha filha, ele precisa ser espírita para quê, se ele já é isso tudo? De bom. Não precisa, meu irmão. Então, a gente tem que respeitar o credo dos outros, mas isso não impede a gente de fazer uma caridade, um esclarecimento, né? Confortar alguém dizendo a verdade. Se ela não acreditar, não tem problema. A gente fez a parte da gente, né? Então, a caridade é isso, é fazer sem esperar nada do outro, né? Mesmo que seja
o acreditar do outro. Não tem problema. Se a pessoa não acreditar, não tem problema. E aí, né, Vinícius fala aqui, tal espécie de solidariedade utópica defende os oprimidos, esclarece os ignorantes, combate a iniquidade, o vício, o crime, melhora, enfim, as condições da humanidade. É muito fácil, diz Vinícius, pregar e mesmo praticar a comunhão de pensamento e outras tantas comunhões líricas, inspiradas no platonismo. Mas não é essa, certamente, a comunhão ensinada, sentida e exemplificada por Jesus Cristo. A comunhão cristã é um fato, é uma realidade viva e palpitante, é uma identificação perfeita da vida coletiva com a vida de cada indivíduo e da vida de cada indivíduo com a vida coletiva. Não paira nas alturas alcandoradas do idealismo estéril. Desce ao plano da vida humana, que foi o que Jesus fez, né? Jesus veio das maiores alturas. Veio estar aqui entre nós. Desce ao plano da vida humana. Penetra a sociedade terrena, os lares, o seio da família, o âmago dos corações. A comunhão cristã é do espírito, da carne e do sangue. Jesus é o Verbo encarnado que habitou entre os homens. Sentiu as suas dores, experimentou suas angústias, sondou as suas chagas, pensou as suas feridas. E aí, meus irmãos, eu vou fazer só uma pausa aqui nessa leitura de Vinícius para citar e estimular a todos nós, com esse exemplo, primeiro, esse livro maravilhoso, Santos para Pecadores. É um livro católico, escrito por Alban Goodyear, né? Que foi, quer dizer, um sacerdote, né? Ele viveu entre 1869 e 1939. Ele foi um sacerdote jesuíta inglês, né? Da Companhia de Jesus, e um missionário, digamos assim, que viajou por diversos países como jesuíta, né? Como membro da Companhia de Jesus, e ele nos deixou essa pérola, esse tesouro, Santos para Pecadores. Que livro é esse? Eu já citei esse livro aqui uma vez, numa das minhas pregações, e é um livro no qual ele relata a vida e a transformação, a conversão de alguns que passaram, né, por nós, homens, mulheres, né? Por exemplo, Santo Agostinho, Santa Margarida de Cortona, São João de Deus, São Francisco Xavier, São João da Cruz, São Camilo de Leles, São José de Cupertino, Beato Claude de la Colombière e São Bento José Ladre. Somente esses, mas há outros, né, na história da Igreja Católica, que eram pessoas, antes de se converterem, pecadoras, como nós outros. Alguns deles, se nós lermos a fase anterior à conversão, nós diremos, nossa, eu até sou um pouco melhor do que essa pessoa antes da conversão dela, porque eu já não faço isso, já não faço aquilo, né, que essa pessoa fazia, né? Então, há histórias aqui, e eu vou trazer apenas uma hoje, sem ler, só vou citar, que é a história de São Camilo de Leles. Ele foi, né, um italiano, né, que nasceu em Bucchianato, né, na Itália, em 1550, faleceu em 1614. Até os seus lá 30 anos, mais ou menos, 20 e tal, quase 30, simplesmente, meus irmãos, ele era um viciado em jogo de cartas,
e mercenário. O capítulo aqui do livro, vejam, hein? Não sou eu que estou dizendo, ó. São Camilo de Leles, o ex-mercenário. Esse padre jesuíta, que é o autor do livro, deu esse título ao capítulo. São Camilo de Leles, o ex-mercenário. Ele se alistava em qualquer exército que pagasse. E ele lutava, né? Guerreava a guerra de qual país, de qual povoado, de qual reino, de qual civilização fosse. Pagou, tô dentro. Era mais ou menos a filosofia dele. Ou seja, ele era um mercenário, né? Como o próprio Alban Guder está a dizer aqui, e é conhecida a história dele na Igreja Católica, entre os fiéis e tudo mais, né? Era um mercenário, né? Viciado em jogo de carta, de baralho, né? Ele atrapalhava, inclusive, as tropas nos exércitos aos quais ele se alistava, porque ele era tão compulsiva a vontade de jogar e chamar todo mundo para jogar, e aí nisso ele apostava dinheiro e tal. Uma vez ele chegou a perder a camisa que ele estava vestindo, porque ele não tinha mais como apostar nada, ele já tinha perdido dinheiro, já tinha perdido os poucos bens ali que estavam, né, na sua posse ali, e aí o pessoal lá que estava jogando com ele falou, então você vai ter que me dar sua camisa. Ele, tá bom, então vou apostar minha camisa. E perdeu, saiu do local lá semi-nu, para nós vermos a que ponto chegou. E simplesmente esse sujeito, né, esse cidadão, a partir lá dos seus 30 e poucos anos, quando ele foi ordenado, né, ele tinha numa dessas guerras aí que ele lutou, ele se machucou, né, na altura aqui do tornozelo, mais ou menos, né, da perna direita, e a ferida, meus irmãos, não fechava, e ele ia procurar ajuda em hospital e causava distúrbio por causa do jogo de cartas, e os médicos e enfermeiros dos hospitais expulsavam ele, e daqui a pouco ele voltava, ficava mais um tempo internado, e daqui a pouco causava problema de novo, pedia emprego aqui ou ali, causava problema por causa do jogo de carta e era expulso, tentou se abrigar, digamos assim, né, num mosteiro, foi expulso do mosteiro por causa do jogo de cartas, e, enfim. Eu sei que chegou uma hora que ele falou assim, bom, eu não posso continuar nessa vida que eu estou levando. É o momento do despertar, né? Eu não posso continuar. Ele estava a ponto de perder a perna, já, porque a ferida só estava piorando, né? E ele caiu em si, como está lá na parábola do filho pródigo. Que lição maravilhosa que Jesus nos deixou, né? Caiu em si e simplesmente, meus irmãos, resumindo aqui a história dele, ele, São Camilo de Leles, ele é o fundador da Cruz Vermelha. Ele é o fundador da Cruz Vermelha. Ele é o padroeiro, né? É o patrono, é o protetor dos enfermeiros, né? Dos hospitais. Ele pediu autorização ao Papa, na época, depois ele criou uma ordem, que é a ordem dos Camilos, né, dos Camilianos, que que ficou conhecida também durante um período como os irmãos, né, os sacerdotes, né, que integravam essa ordem, eram os irmãos da boa morte, porque ele ia nos locais onde nem os sacerdotes queriam ir, tamanha a insalubridade do local, né? O mau cheiro, muitas vezes, porque, né, nessa época aí, 1500 e pouco, 1600, Idade Média, né? Poucos recursos nos hospitais, na medicina. Então, as pessoas chegavam a um ponto ali, né, próximas da morte, que o corpo estava já num estado, né, péssimo. E o mau cheiro, o risco de nós, né, se estivermos em contato com uma pessoa nessas condições, de nós
contrairmos, às vezes, a doença, uma bactéria, um vírus, né, que está ali no corpo daquele irmão prestes a desencarnar, e ele ia e simplesmente ficou, né, a ordem dele lá, conhecido como os Irmãos da Boa Morte, porque ele não cuidava apenas da parte da doença, ali, da parte corporal, não. Ele dava um remédio, digamos assim, espiritual para as pessoas, dizendo que Cristo, né, passou por todos os padecimentos que passou. E aí ele teve essa mudança radical na vida dele, né, essa guinada de 180 graus, porque ele disse, eu estou com uma ferida aqui no tornozelo. E Jesus, né, teve pregos nos pés, né, quando ele foi crucificado. Quem sou eu, né, para me deixar, né, abandonar e morrer dessa forma? Então, eu não estaria honrando, né, o nome, a vida, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí resolveu mudar. Fundou essa ordem, né, dos Camilianos, é considerado o fundador, o precursor da Cruz Vermelha, que até hoje existe, salva pessoas nos locais mais, né, assim como Albert Schweitzer, que também foi que é considerado um dos fundadores aí também da Cruz Vermelha, né, que abandonou a sua vida de conforto, de privilégios na Alemanha, né, com família rica e tudo mais, e foi lá para o interior da África, no início do século XX, meus irmãos. Final do século XIX, início do século XX. Cuidar lá dos pobres, dos doentes africanos. Então, São Camilo de Leles somente fez isso. Caridade. Fora da caridade não há salvação. O que aconteceu? Foi canonizado. Foi canonizado, virou santo. E não é por acaso, não. O que ele fez, poucas pessoas fazem. Existe a ordem até hoje dos camilianos, né? Eles usam a Cruz Vermelha, trabalham em hospitais, tem pastoral, né, da saúde, inclusive, né, dirigida aí por essa ordem dos camilianos, e simplesmente ele, de pecador, de mercenário, de viciado em jogo, virou um santo. Então, olha que exemplo maravilhoso para nós que estamos ainda, né, marcando passo, cometendo os nossos pecadinhos. Pode não ser, né, eu ou você que está nos assistindo, podemos não ser mercenários, podemos não ser viciados em jogo, né, podemos não fazer nada grave e tal. Mas será que a gente já está fazendo o que a gente tem que fazer? A virtude tem que ser positiva, como disse Paulo, né? Então, esse exemplo de São Camilo de Leles é um exemplo bom para a gente, para fortalecer a nossa vontade, né, o nosso ânimo, a nossa fé. Há jeito, né? Há solução para nós outros, há salvação para nós outros. Qual é a salvação? Fora da caridade não há salvação. Então a salvação é caridade. Então fica esse exemplo aí para nós outros hoje, né, do São Camilo de Leles, um ex-pecador que virou santo. Então todos nós podemos, né, virar santo, todos nós podemos nos salvar. Basta que façamos a caridade. Então, para que nós tenhamos essa comunhão do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus, façamos a caridade, vivamos como Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe e que esse exemplo maravilhoso de São Camilo de Leles possa calar fundo dos nossos corações. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem, que Deus nos abençoe, que Deus permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje e um ótimo final de sábado, um domingo e uma semana maravilhosa, de muita ação, de muita caridade, de muito esforço, de muita boa vontade para todos nós. Uma boa noite.